Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma live. E essa live tem como objetivo ajudar a todos vocês. E esse é o nosso propósito, ensinar a palavra de Deus de acordo com como ela é, a sua interpretação. E na semana passada nós falamos sobre a lei, o porquê da lei, por que Deus nos deu a lei. E falamos que essa lei, então, Paulo mesmo explica que essa lei foi um intermediário provisório para guiar o povo no deserto, porque, Aline, o povo estava ali no deserto, o povo não sabia como se conduzir. Então Deus estabeleceu leis, a lei sanitária, a lei moral, né? A lei dos rituais, dos ritos, e foi preciso para que o povo sobrevivesse naquele deserto, né? Exatamente. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui para falar deste assunto tão importante que a gente vai dar continuidade aí, falando da lei. Principalmente, vamos fechar aí com chave de ouro, falando da nossa adoção de filhos, né? A nossa entrada na família de Deus. Então, como o Anderson disse, né? No vídeo passado a gente falou sobre o porquê Deus deu essa lei, né, para guiar, para conduzir aquela multidão de pessoas que saíram de uma condição de escravos do Egito, onde eles não tinham regras, normas, e agora eles passariam a viver em sociedade, né, para ser um povo exemplo, uma nação exemplo para as demais nações. Então eles teriam que viver de acordo às regras e condutas de um Deus perfeito, né? Para que ela fosse uma nação exemplo, elas teriam que andar perfeitamente nos caminhos de um Deus perfeito. Por isso a lei. E inclusive não só as leis de conduta, de moral, sanitárias, mas também o cerimonial do sacrifício dos animais para cobrir o pecado das pessoas até que viesse Cristo, né? Foi o que a gente viu na semana passada, que Paulo afirma categoricamente: ei, Gálatas, a lei não pode invalidar a promessa feita para Abraão e para Jesus Cristo. Não pode, a lei não pode. A lei veio para guiar o povo no deserto, para guiar o povo como nação, né? Para que o povo viesse entender o seu pecado diante da lei, né? Porque a lei mostra, esfrega o pecado na cara, e também, principalmente, para mostrar que a lei não invalida a promessa feita antes, né? A promessa feita de salvação unicamente pela fé no Messias que viria 430 anos antes da lei, né? Então, isso tudo a gente viu na semana passada. A gente vai ler hoje a partir do versículo 23 de novo, só pra gente pegar o contexto e a gente vai explicando, tá bom? Tu vai falar alguma coisa ou pode ler, amor? Pode. A lei foi esse tutor, né? Esse intermediário até a chegada de Cristo. Então a lei, e aprendemos também com Paulo aqui que a lei foi boa, a lei foi maravilhosa, e a lei mostrou que nós não temos condições de cumpri-la, que nós somos incapazes de cumprir, apenas podemos observar a lei enquanto não temos ela escrita dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Mas a partir do momento que a pessoa nasceu de Deus, ela então tem essa lei dentro de si. Então a lei de Deus é escrita, né? É carimbada dentro do nascido de Deus. Então nós entendemos isso. Paulo fala acerca disso aqui nos Gálatas, e a Aline agora vai ler do versículo 23, não é isso? Isso. Gálatas 3, 23, até porque, para que você pegue o fio da meada aqui, para que você entenda o que nós falamos no capítulo anterior, e vamos dar continuidade agora. E você que está chegando agora no vídeo, você pode voltar lá no vídeo anterior, para que você entenda melhor sobre essa lei, né? Porque nós falamos com muita profundidade, né, Aline, sobre a lei de Deus, como ela é boa, como ela é perfeita, e que só o Senhor Jesus pôde, então, cumpri-la na sua perfeição
e na sua totalidade. Se você tem a sua Bíblia, então abre no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Então vamos lá. Mas antes, o título fala assim, né? A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então vamos lá. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio ou de tutor, né? A palavra mesmo no original é tutor, mas aqui traduziram para aio. Então, nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. É muito importante a gente falar sobre isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, porque Paulo está dizendo aqui o seguinte: a lei veio para ir nos guiando, nos conduzindo até a Cristo, até que viesse a fé. Que fé? A fé salvífica, a única que existe. A fé depositada na obra de Cristo na cruz. Porque isso é o que salva, isso é o que o Evangelho mostra. Primeiro, o Evangelho nos mostra a nossa realidade diante da lei de Deus, que é de incumpridores, porque a gente não pode cumprir. Então o Evangelho nos mostra isso. E até que viesse a fé na obra de Cristo na cruz, por quê? Porque na cruz Cristo mostrou, né, através da vida dele de santidade, vivendo em santidade, cumprindo a lei no nosso lugar, morreu e ressuscitou para nos dar o direito de nascermos de novo, o direito de sermos justificados. Por quê? O que é a justificação? A justificação é quando nós somos de culpados e condenados ao inferno, declarados justos, inocentes e salvos. Isso é a justificação pela fé. Quando isso acontece? Quando eu confio na obra que Cristo realizou na cruz, quando eu confio no pacto que Deus fez com Abraão e com Jesus, de que nós seríamos salvos se crêssemos nele, na obra dele. Então é muito importante entender essa parte. E aí ele vem e fala assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, ou seja, vindo Cristo, depositando agora a fé em Cristo, nós já não somos mais subordinados, não estamos mais debaixo da lei para cumprir ritos e regras e normas e 10 mandamentos, nada disso, para sermos salvos. Vocês estão entendendo o contexto? O contexto de Gálatas não é a salvação unicamente pela fé? Todo o livro de Gálatas é Paulo demonstrando que a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Somos justificados unicamente por crer no que Cristo fez. Então Paulo está dizendo aqui, até que viesse a fé em Cristo e na obra dele, a gente dependia da lei, que era inclusive a principal delas, cobrir o pecado com sangue de animal, até que viesse o Cordeiro perfeito. Então agora Paulo está dizendo, agora que já veio a fé em Cristo, que já veio Cristo, ele já pagou na cruz pelo nosso pecado, agora a gente não precisa mais depender da lei para ser salvo. A gente não precisa mais depender de fazer rituais, de sacrifício para cobrir pecado. Não, Cristo já cumpriu, agora a gente só crê nele e a gente é perdoado, a gente é salvo. Tá dando para entender, meus amores? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, eu posso continuar. Sim, continua. Continuar? Então vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha só, gente, aqui eu quero parar um pouquinho. Porque o que ele está falando? Veio Cristo, veio a cruz de Cristo, veio a fé para crer na obra de Cristo, então veio a justificação, veio a salvação, veio o novo nascimento. Quando eu nasço de novo, eu me torno filho de Deus. Eu sou justificada, eu me torno filha de Deus. E aí ele vem e fala assim, ó, porque todos quantos fostes batizados. Tem muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia que falam disso aqui como batismo nas águas.
inclusive irmãos da fé, que pregam isso aqui como batismo nas águas. Mas aqui está falando de qual batismo? Aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. O batismo que a gente recebe no dia do novo nascimento. Qual é que é o problema com relação ao batismo que acontece no dia do novo nascimento? Por quê? Porque as pessoas não entendem o original da palavra amor, batismo. Quando a Bíblia fala batismo com o Espírito Santo, a palavra no original grego é a palavra baptismo, que significa unir. Tem gente que fala, batismo é remissão de pecados, né? Significa submersão. Quem falou? Quem disse? Batismo significa união, unir, amalgamar. É em espanhol, amalgamar é em espanhol, né? Mas é unir, ligar, como cola. Então, no dia do nosso novo nascimento, que o Espírito de Deus vem e diz, haja vida, exatamente como foi Deus quando criou a terra, céus e mar, haja luz, haja isso, haja aquilo. Estávamos mortos em delitos e pecados, éramos escravos da lei, condenados por ela ao inferno. Então o dia do nosso novo nascimento, o dia da nossa justificação, Cristo vai lá e diz, haja luz, haja vida, nasce. Então, ouvindo o evangelho, né? Sempre bom lembrar, isso vai acontecer o dia que tu estiver ouvindo o verdadeiro evangelho. Só. Então, nesse momento, quem faz a regeneração? Quem desperta o meu espírito que está morto? O Espírito Santo. Então, neste dia, o dia da nossa justificação, o dia da nossa salvação, quando depositamos a fé em Cristo, então nesse dia o Espírito Santo entra na nossa vida e nos une a Cristo para sempre. Isso significa a palavra batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Batismo no original. Deus nos une ao corpo de Cristo através do Espírito dele. Então agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, agora nós fazemos parte Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e nós fazemos agora parte da família de Deus. Não foi o que Paulo falou agora? De sorte que todos vós sois filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Quando nascemos de novo, colocando a fé em Cristo, nos tornamos filhos e o Espírito Santo nos une a esse corpo e nunca mais a gente sai de lá. Nunca mais. Por isso que filho não perde salvação. Então, aí ele vem e fala assim, de Cristo vos revestistes, ou seja, quando nós somos unidos ao corpo de Cristo através do batismo com o Espírito Santo, então nós nos revestimos de Cristo. Lembra do que Paulo disse uns versículos antes? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora nós vivemos dentro de um corpo onde Cristo é o cabeça. Agora nós nos revestimos do poder dele, do Espírito dele. Tá dando para entender, meus amores? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa, eu posso continuar. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha ele falando da promessa de novo. Então o que ele está explicando aqui? Que quando sempre houve muito essa distinção, né? Os judeus sempre discriminaram tanto mulheres, né? Sempre as mulheres, de certa forma, sempre foram discriminadas. Os gentios eram discriminados pelos judeus. Os judeus sempre se acharam muito importantes e também eles também menosprezavam os escravos. Os escravos também eram maltratados. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ó? Quando uma pessoa entra para a família de Deus, quando ela nasce de novo e ela é ligada ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo, já não existe mais homem, mulher, judeu, grego, rico, pobre, amarelo, verde, preto, branco, escravo e livre. Todos nós somos um, como Cristo é um. Como Cristo e Deus Pai são um, nós agora também somos um. Cristo cabeça e nós o corpo. Cristo o irmão mais velho e nós os mais jovens.
Tá dando para entender, meus amores? Então não existe mais distinção, não existe mais como pessoas, não existe mais distinção. Existe sim a separação igreja e judeu, os israelitas, os judeus como nação e a igreja como esposa de Cristo, isso é outra coisa. Agora, como pessoas, individualmente, não existe mais diferença. Não existe mais diferença, porque todos temos agora o mesmo Espírito. Todos agora fomos revestidos de Cristo. Todos agora estamos ligados ao mesmo corpo e temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Tá dando para entender? Então não existe mais distinção. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, é o que ele falou, e são herdeiros da promessa. Que promessa é essa? Deus não prometeu para Abraão que daria tudo para ele? Deus não prometeu para Cristo que daria tudo para ele? Então nós somos descendentes, não somos só filhos de Deus, como somos herdeiros de tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão e para o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós vamos governar com Cristo. Como que vai ser isso? Sei lá! Mas a Bíblia fala que nós vamos sentar em tronos e governar com Cristo. Sabe lá o que é isso, gente? Sabe lá o que é isso? Governar. A Bíblia fala que vai haver distribuição de nações. Deus vai nos dar por herança nações, aonde nós vamos sentar e governar com vara de ferro, aonde nós vamos sentar e governar, e uma vez por ano nós vamos subir a Jerusalém para levar ofertas para Deus. Isso são as promessas que Deus prometeu para Abraão e para o Senhor Jesus e que automaticamente se expandem para nós. Ai, meu Deus do céu, gente, eu espero por isso. E tudo isso não tem nada a ver com a nossa obra, né? Com o nosso esforço. Como está dizendo aí, que nós fomos batizados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Naquele momento ali houve então a morte do Senhor Jesus e aquele que era um pecador, que era o pior pecador, foi então justificado e ressuscitou com Ele. Morreu com Ele e ressuscitou com Ele. E também com Ele se tornou vitorioso, se tornou filho. Né? Então aqui Paulo está dizendo, já não sois escravos, mas agora filhos. Olha só, de escravo a filho. Aquela pessoa que a vida inteira ela pecou, ela transgrediu a lei, ela fez tudo que era errado, né? Ela cometeu os piores pecados e o Senhor Jesus então morreu naquela cruz, como eu sempre falo, eu gosto de usar esse termo, da morte substitutiva, a morte penal. Ele morreu no lugar dos piores pecadores. Eu gosto de deixar isso muito bem claro, porque essa é a pergunta das pessoas: por que a morte de Cristo? Por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz pelos pecadores, por aqueles que creram nele, por aqueles que se arrependeram. Então, essa pessoa que era escrava, né? Como a Aline falou agora, que uma mulher naquela altura, só por ser mulher, ela já era envergonhada. E quando ele fala aqui, ele está falando dentro desse contexto, que agora não há judeu, agora não há mulher, não há escravo, não há livre. Agora todos são um com Cristo. Foram unidos ao corpo de Cristo. A história dos judeus conta que os fariseus, na época, eles tinham uma oração assim, que eles oravam a Deus e diziam assim: Pai, eu te agradeço por não ter nascido mulher, eu te agradeço por ser um judeu israelita e por ter nascido com a inteligência de um livre, não de um escravo. Esse é um nível da distinção, do orgulho que um judeu fariseu tinha. Eles agradeciam a Deus por não ter sido nascido mulher, nem escravo, nem burro, digamos assim, como um escravo, porque essa era a mente que eles tinham, e por ter nascido em Israel. Olha só, orgulho, né? Veja como as pessoas, e hoje isso existe, né? E isso existe dentro de igrejas também, essa distinção de pessoas. Mas o Senhor Jesus, ele deu um fim a isso quando ele morreu na cruz do Calvário. Porque aqueles que creram nele, aqueles que se arrependeram, que a eles foi revelado o dom do arrependimento, receberam essa adoção, então eles não são mais escravos, ele não vê mais como mulher, como homem, como raça, ele vê como filhos
fomos adotados e temos o mesmo direito que o filho, porque somos adotados e somos filhos, de fato, de Deus. Tanto é que voltando aqui à lei agora, o Senhor Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você veja que como a lei ela durou o tempo certo, o tempo correto. Deus ele criou, adicionou essa lei para que viéssemos ser preparados para a chegada do Senhor Jesus. Veja como é importante você entender, você saber separar as coisas, né? E não misturar, não fazer uma mistura e dizer, não, eu vou alcançar essa salvação pela minha obra, pelo meu esforço, pelo que eu faço, porque eu cumpri a lei, porque eu cumpri corretamente. Até porque não tem como cumprir corretamente a lei, é impossível. Mas há aqueles que se dizem cumpridores da lei e dizem que pode alcançar o céu, o reino de Deus, pelo seu esforço. De forma alguma, que Paulo está mostrando que ninguém vai alcançar isso pelo seu esforço, pela sua própria obra, né? Pelos seus esforços humanos. Isso é impossível. Só pelo Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos adotar como filhos, fazer de nós, fazer daqueles que estão vivendo nesse mundo como escravos, filhos verdadeiros. E já não há nenhuma diferença, já não há nenhuma distinção, já não há separação. Todos aqueles que nasceram de Deus foram batizados juntamente com Ele na cruz e ressuscitaram juntamente com eles. Então, Aline, se tornaram filhos verdadeiramente. Né? Até porque a salvação é justamente isso, né? A gente foi, quando a gente crê que a gente foi unido ao corpo de Cristo, tanto na cruz, quando ele foi crucificado, lá estávamos sendo crucificados com ele nosso pecado. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Por isso Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Então, essa é a fé que salva, quando eu creio nisso. Então, tudo que Cristo cumpriu, a lei que Cristo cumpriu, a principal delas, amar a Deus 24 horas por dia, durante os 33 anos e meio que ele ficou aqui, ele amava e crescia em conhecimento e santidade, e amava o Pai acima de todas as coisas. Tudo isso que Cristo cumpriu, ele deu para mim. Ele imputou sobre mim quando eu criei nele. Gente, presta atenção. Quando o Espírito Santo nos une ao corpo de Cristo, com o batismo no Espírito Santo no dia do nosso novo nascimento, tudo o que Cristo fez, eu fiz também. Tu consegue entender isso? É substitutivo, como o Anderson falou, né? A morte vicária de Cristo, que é a morte substitutiva, eu também morri. Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Cristo cumpriu a lei ao pé da letra. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Eu também amei. Tudo o que Cristo fez e viveu, eu também fiz e vivi. Essa é a fé que salva. Isso é o que é dado pra gente de graça. A justiça de Cristo realizada, a justiça, a obra perfeita de Cristo realizada é dada pra gente. É dada de graça, gratuitamente de graça. Paulo sempre usa essa expressão, gratuitamente de graça, como a gente viu na outra semana. Ele me dá, então por isso eu me torno perfeita como ele. Não existe obra nossa, não existe, ao contrário. Por isso que a gente fala tanto aqui dos falsos evangelhos, dos falsos profetas, que querem ensinar vocês que vocês têm que fazer a parte de vocês. Pelo amor de Deus, tu não pode fazer uma coisa que já foi consumada, uma coisa que já foi pronta, uma coisa que já foi feita perfeitamente. A mão do homem suja não tá lá. E vocês querem ver isso? Posso ler aqui? Vamos ver mais um exemplo de que a mão do homem sujo não tá lá? Que eu não posso me tornar filha de Deus porque eu quero, através das minhas boas obras, através da lei. Olha só, vamos lá, vamos entrar na nossa filiação em Cristo, tá? Nossa adoção, entrar para a família de Deus através de Jesus. Diz assim, capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele o senhor de tudo.
mas está sob tutores, curadores, até o tempo pré-determinado com o pai. Só para vocês entenderem isso aqui. Então, Paulo está dizendo assim, ó, quando uma criança é de menor, né, o pai paga um tutor para cuidar dela. Então, como ela é de menor, ela não tem responsabilidades. Ela é de menor, ela não tem condições de fazer coisas que um adulto faz. Então, ela é de menor, ela está debaixo de um cuidador, de um tutor, até que ela cresça e tenha idade. Então, ela não difere em nada do escravo. O escravo também não pode fazer nada, porque ele é escravo. Um filho de menor também não pode fazer nada. Então, é como se ele estivesse no mesmo nível de um escravo. Agora, quando ele é de maior, ele assume as responsabilidades e o pai diz, não, agora ele tem condições de cumprir as responsabilidades dele. Então, aí o pai emancipa ele, o pai dá a herança dele. Então, agora ele passa a ser senhor de tudo. Tá dando para entender? Então, ele tá falando aqui. Mas está sobre o tutor e curadores até o tempo que o pai determina. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando éramos irresponsáveis. Menores são irresponsáveis, não têm responsabilidades. Assim éramos nós quando éramos irresponsáveis, estávamos debaixo do pecado. Olha só, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Ou seja, estávamos vivendo nesse mundo de pecado. Aí ele fala, vindo porém a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? Chegou a morte de Cristo, há 2000 anos atrás. Tudo estava pronto, né, para a chegada de Cristo. Tudo. Já tinha passado todo o período do Antigo Testamento no calendário perfeito de Deus, na matemática perfeita de Deus, 4.000 anos de história até Cristo e os 2.000 anos de história depois de Cristo, que é onde nós entramos. Então, quando chegou a plenitude do tempo, o tempo que Deus determinou, por isso que eu digo para vocês que tudo está debaixo de um controle, é um Deus soberano, não foi um dia a mais, um dia a menos. Então, aquela coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo naquele dia, se eu tivesse feito isso, fulano não tinha morrido. Não. O calendário de Deus é perfeito. O dia do novo nascimento tem dia e hora marcada. Também não existe, se eu tivesse feito isso, eu teria nascido de novo naquele dia. Não teria nascido de novo aquele dia, porque não era o dia. Porque tem dia e hora marcada para nascer de novo. É bom a gente explicar isso, porque tem pessoas que pensam assim, não, eu acho que Deus foi pego de surpresa com a morte do filho dele. Eu acho que o Senhor Jesus foi pego de surpresa. Não. Havia um desígnio desde o início da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo já havia um desígnio de Deus, né? Todas as coisas aconteceram. O chamado de Abraão, quando Deus ele conduziu o povo pelo deserto, as coisas que aconteceram, o que ele falou a Noé, o que ele revelou aos seus profetas, todas as coisas estavam já designadas, as coisas vieram acontecendo, como Deus havia designado. Até a plenitude dos tempos, quer dizer, até a completude de tudo, porque quando se diz aqui que foi a plenitude dos tempos, foi porque tudo já estava preparado, tudo pronto para a chegada do Filho de Cristo, para que ele viesse como homem, né? Ele viesse em carne e osso como nós, e ele então cumprisse a lei. Então, quando ele foi morto na cruz, ele não foi pego de surpresa. Deus já havia determinado a morte dele. Tanto é que o próprio Senhor Jesus falou para Pedro, arreda Satanás, né? Porque já havia um desígnio. Então, às vezes, as pessoas acham que as coisas aconteceram e Deus foi pego de surpresa e Deus se arrependeu de algo. Não. Ou até que ela fez alguma coisa para ajudar Deus. Não, eu orei muito, por isso que Deus fez. Não, vou contribuir aqui para que Deus faça. Não, Deus tem os seus desígnios. E o que é o desígnio de Deus não adianta. Como diz lá em Provérbio, que o homem pode ter projetos, o homem pode fazer planos, mas o que vai prevalecer é o desígnio de Deus. Não adianta. Então aqui está falando sobre esse desígnio, sobre essa completude dos tempos, que tudo estava pronto para que o Filho desse a vida na cruz, né? E assim, só para vocês terem uma ideia de que como Deus sempre avisa, né? Tanto é que ele falou para Abraão, 430 anos vocês vão ficar, tua descendência vai ficar escrava. Data específica. Lá em Gênesis, quando Deus disse assim,
que Deus viu que o desígnio do coração do homem era mal de contínuo. Aí ele fala assim, ó, o meu espírito, quem lembra daquele versículo? O meu espírito não contenderá muito tempo com o homem, por isso os seus dias vão ser de 120 anos. As pessoas acham que é 120 anos de idade, né? Quem falou que é 120 anos de idade? Quantos anos aquela gente vivia? 100 e poucos, a Moisés viveu 120, mas os outros que viveram 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, então viveram menos. Não tá falando aí de dias, que os homens virão de anos, 120 anos. Está falando de 120 anos jubileus. A palavra usada aí, o meu espírito não contenderá com o homem durante para sempre. Por isso os dias do homem na terra serão de 120 jubileus. São séculos. Né? Cada jubileu são 50 anos. Então, faz a conta. 120 vezes 50 são 6.000 anos. Deus já tinha determinado lá em Gênesis que o homem viveria na Terra 120.000 anos, né? 120 jubileus, que seria 6.000 anos de história. Não é anos, gente, de 1, 2, 3, 4, que nem eu tenho 42, tal. Não, são 120 anos jubileus, que são 6.000 anos de história. E nós já estamos vivendo isso. Aqui é a plenitude do tempo. De Abraão até a cruz foram 4.000. Agora nós estamos vivendo os últimos 2.000. 6.000, Deus disse. Ele já tinha programado 6.000 anos de história, porque daí vem o milênio, que é o sétimo, o número da perfeição de Deus, né? Tem mais um milênio para cumprir os 7.000 anos do homem na terra. 1.000 anos reinando com Cristo. 6.000 anos o homem reinou sozinho, quebrando a cara, dando murro em ponta de faca, sofrendo com pecado. Aí agora vai vir a justiça governar por 1.000 anos, 7.000, e depois a gente entra para a eternidade. Aí acaba tudo. Tempo, vai acabar tempo, aí nós vamos entrar para a eternidade, mas Deus determinou 6.000, então Deus determina datas, Deus determina o dia, Deus determinou o dia que cada um vai morrer. E se eu tivesse feito isso pelo meu familiar, ele não tinha morrido, teria morrido, se tu tivesse feito ou não feito, teria morrido do mesmo jeito, porque dia e hora está marcado para a morte. Dia do novo nascimento. Se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse louvado mais, seria o dia do meu novo nascimento. Não, o dia do teu novo nascimento foi ou vai ser o dia que tu estiver ouvindo o evangelho determinado por Deus. Deus tem dia e hora para tudo, desígnios. O plano está traçado. Lembra, mais um exemplo, quando Jesus disse, a gente tem que ir me convém. Jesus estava na Galileia e ele ia para Judéia ou vice-versa. E ele diz, me convém passar por Samaria. Por que convinha ele passar por Samaria? Ele deixou, me convém passar por Samaria. Por quê? Quem é que estava esperando ele lá? Em Samaria? No poço? A mulher adúltera. Me convém passar lá porque eu tenho um encontro com ela. Dia e hora marcado. Então para de ficar pensando bobagem, tempo, se eu fizer, se eu não fizer. Tá tudo já determinado por Deus. Pré-determinado, né? O que Paulo está dizendo aí nos versículos também. Acho que é o versículo 2, né? 4:2, que ele fala, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Enquanto a criança, ela não tem idade suficiente para tomar posse da sua herança, ainda que ela tenha direito, mas ela não tem idade. A mesma coisa quando ele fala aí do escravo, né, que nada se difere do filho, porque os dois estão debaixo, sujeitos, um ao seu senhor e o outro aos seus pais. Veja que uma criança está delimitada a ficar ali no lugar, a mãe está perto, mas está dando limites para a criança brincar, né? Você vê os pais brincando no parque com a criança, você só pode até ali. Se sair dali, a mãe já vai correndo atrás, porque delimitou, aquela criança tem um sobrenome, aquela criança é filho, mas está debaixo, né, dos cuidados daquela mãe.
como nós falamos na semana passada, quando eu era criança, minha mãe não poupava a vara. Não sei se a tua mãe era assim, mas minha mãe bastava olhar. A minha mãe não poupava a vara dela. E olha que a vara dela era terrível. Ela tinha umas 3 varas terrível. Vara verde ainda. E era terrível. E qualquer coisa que a gente fazia fora dos limites, era certo que ela ia pegar a vara e daí o bicho pegava mesmo. Era terrível. Os meus irmãos que o digam, porque a gente chorava muito. Mas graças a Deus, porque eu não esqueci daquela vara. Eu não esqueci daqueles ensinamentos. Eu louvo a Deus pela vara, né? E nós temos que agradecer a Deus pela lei. Deus nos deu a lei para isso, para nos ensinar. Não para que nós alcancemos a vida. A lei não foi dada para dar vida, para salvar, para nos perdoar. Não, a lei foi dada para nos conduzir. Tanto é que ela se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Foi isso que Deus ensinou o povo, mas os judeus ali, eles se apegaram tanto a essa lei que eles nunca conseguiram entender o propósito da lei. E eles acham que a lei é para dar salvação, é para perdoar, né? Então nós entendemos o que Paulo está dizendo. Enquanto a criança está delimitada, a criança está sujeita, tanto quanto o escravo. Ela tem uma idade estipulada para poder ser dona da herança. Não é assim, ela tem uma idade estipulada. Então, é o que Paulo está dizendo, nada se difere ao escravo, tanto o escravo quanto esse filho, né? Não sei se você tem alguma lembrança da tua infância, mas hoje já lembrei muitas aqui dessa disciplina de criança, de tutor, né? Que a minha mãe, meu irmão mais velho, meu pai, eram meus tutores, e a minha avó, né? Então a gente sabe o que é isso, viver debaixo de um limite. E é o que Paulo está dizendo. E assim, e até hoje, né? Até hoje. Porque pai e mãe, que são pai e mãe de verdade, porque claro, hoje em dia com o amor se esfriou tanto, a gente vê aí que tem pessoas que nem pai e mãe são monstros, né? Mas vamos falando de pai e mãe de verdade. Eles amam a gente até hoje, que se precisar repreender, chamar atenção, eles vão fazer por amor, sim, né? E a gente tem que agradecer a isso, porque a gente sabe que é por amor. Mas tu vê, pai e mãe, que são as pessoas que mais amam a gente, disso a gente não tem dúvidas, né? Eu posso falar por mim. Se tem 2 pessoas que eu sei que me amam, que dariam a vida por mim, é meu pai e minha mãe. E eu falo isso assim, de coração aberto. Mas para entender no sentido aqui de que Paulo está falando, que nem o nosso pai e a nossa mãe que nos amam com todo o amor que eles têm para nos dar, eles não podem nos salvar. Sim. Eles não podem. Eles podem nos corrigir, né, dentro do entendimento deles, nos conduzir, nos exortar, dar palmada, nos preparar. Exatamente. Mas eles não podem nos salvar, porque a salvação só vem de Deus. E é a mesma coisa a lei. A lei veio pelo amor de Deus. A lei foi nos dada pelo amor de Deus para nos conduzir, para nos evitar problemas. Mas a lei não pode nos salvar. Ela aponta para Cristo. Uhum. Ela aponta para a cruz. A lei está apontando para a cruz, né? Assim era a disciplina dos nossos pais. Apontavam para um futuro. Eles queriam o nosso bem. Eles nos ensinavam a não fazer coisa errada, né? Ensinava a gente não tocar no que era dos outros. Eu lembro que sempre foi assim, meus pais, não toca no que é dos outros. Tocou no brinquedo do outro, vai ter castigo. Vai falar isso pro meu irmão, quebrou todos meus brinquedos. Pois é, tá vendo? Não, mas na casa dos outros não. Essa disciplina dos nossos pais, ela nos apontava para o futuro. Nossos pais queriam nos preparar para isso. Hoje eu não preciso da minha mãe me incentivando aqui, olha, come essa comida aí para ter a sobremesa. Eu não preciso disso, né? Antigamente ela, come tudo aí para ter a sobremesa. Aí comia, empurrava para ter a sobremesa. Imagina se hoje a minha mãe vai ficar me incentivando a comer tudo para ter a sobremesa. Não, hoje eu sei como me alimentar, hoje eu sei como comer uma comida saudável. Eu sei, né? A Aline tá difícil para aprender isso. Mas hoje nós temos tomando água. Nós temos esse discernimento de alimentação.
Porque eu fui ensinado, fomos ensinados, de certa forma. Hoje não precisamos de incentivo para comer toda a comida, não precisamos de incentivos para comer uma comida saudável, porque vai ter alguma recompensa, não. Mas quando éramos crianças, tinha esse incentivo, porque éramos crianças. Então aprendemos com isso, isso apontou para o futuro, né? Mas o que a lei de Deus apontava? Apontava para Cristo, apontava para o Senhor Jesus, para aquele que viria, para aquele que cumpriria essa lei na sua totalidade. E os judeus, eles dependeram tanto da lei, se apegaram tanto a essa lei, que eles não entenderam isso. E como, inclusive, Paulo diz assim, ó, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quais são os rudimentos do mundo? Que nós temos que fazer por onde? Que nós temos que crer numa religião, que nós temos que fazer alguma coisa para merecer. É assim que o mundo ensina. Os rudimentos desse mundo funcionam dessa forma, né, Aline? Que é a lei do dar para receber, é a lei do fazer por onde para alcançar a salvação. E por aí vieram... que jaz no maligno, na mentira, no engano, né, da lei, de confiar em si mesmo, os rudimentos do mundo, o humanismo, que o homem depende de si para se salvar, depende dele para se manter salvo. Se ele fizer... O mundo pecados, mortos, inelites e pecados, e achando que podem se salvar. O mundo dá ordens, o mundo dá regras, mas regras pecaminosas de acordo com o espírito que tem nesse mundo, né? E é isso que muitas pessoas estão vivendo, nesse engano, porque elas vivem nesse mundo atrás de religiões, atrás de alguém que tem alguma coisa para falar o que ela deve fazer. Alguém que dê um limite para ela, né? As pessoas estão atrás disso. Esse é o perigo do falso evangelho. Porque elas estão ainda nesses rudimentos desse mundo. Elas estão delimitadas pelo mal, enganadas. Inclusive é isso que Paulo vem tratando aqui com os judeus, com os gentios, com os judaizantes, que eles estavam querendo trazer aqueles gentios de volta à escravidão, a esses rudimentos do mundo. O mundo funciona dessa forma, hein? O sistema desse mundo é assim, o sistema desse mundo é você viver alienado ao mundo, você viver em função disso. Eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que fazer as minhas obras, eu tenho que entrar no reino dos céus pelo meu esforço. E é onde usam também aquele versículo, fora de contexto, né, que são os que fazem obras, os violentos, os que se esforçam, que herdarão o reino de Deus. Inclusive, tu tem um vídeo falando, né, Aline, sobre esse texto fora de contexto. Um texto sem contexto é um pretexto para se dizer o que quiser, né, o que a pessoa quer dizer. Então, usam muito isso. Para iludir as pessoas. Mas esses são os rudimentos do mundo, que as pessoas querem entrar no reino de Deus pelos seus esforços, né? Pelos esforços dela. Esse é o falso evangelho, que diz crer em Cristo, mas tem que haver obras, tem que haver fazer por onde para que a pessoa, então, ela tenha a salvação, né? Isso. E aí vem Paulo e fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Olha que legal. Por que Paulo tem que falar Deus enviou seu filho nascido de mulher sobre a lei? Olha só, para ficar claro, filho de Deus, o próprio Deus, nascido de mulher, encarnado, homem, carne e osso como tu, que nasceu embaixo da lei. Por quê? Porque ele precisava ser homem. Deus, ele não podia descer como Deus, ele tinha que descer como homem, para viver a lei que Deus mandou como exemplo. Lembra Adão? Adão não cumpriu. Deus disse, não toca. Adão falhou. Agora veio Cristo como homem, debaixo da lei,
para cumprir, para fazer o que Adão não fez, cumprir a lei perfeitamente, para depois dar a justiça dele pra gente, né? Adão nos herdou a injustiça, o pecado, a morte. Jesus veio e nos hereda, nos faz herdeiros da justiça dele, da vida dele e da herança eterna dele, né? Ele nos herdou a vida, completamente o contrário de Adão, né? E aí ele vem e fala assim: para resgatar, olha só, né? Seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. A gente já vai falar sobre isso. Mas olha só, Cristo veio debaixo da lei para nos resgatar da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então esse aqui que eu ia dizer que a gente ia ler mais embaixo para provar que a gente não é salvo por obras. Pergunta: são as crianças no orfanato que decidem ser adotadas? É assim? A criança vai lá e escolhe: ô fulano, eu quero que tu seja o meu pai. Ó, os trâmites é assim, ó, tu tem que ter isso, 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 porque eu quero ser teu filho. Eu quero ser adotado por ti. É assim que funciona na lei? No mundo, assim? Tu que de repente tem filhos adotados, foi assim? O bebezinho que tu anotou lá, que decidiu que tu ia ser pai dele? Recém-nascido, de repente, de meses, de 1 ano, de 2, alguns mais velhinhos, mas foi eles que escolheram vocês para ser pai? Eu quero que tu seja meu pai, tá aqui, ó. Não. Quem escolhe adotar a criança? Quem tem em primeiro lugar o desejo de adotar a criança? O pai e a mãe, né? Aquele casal. Por alguma razão, eles decidem adotar. Então eles vão lá naquele orfanato, eles vão lá, eles têm um contato com aquele bebê, com aquela criança, eles vão lá, eles fazem os trâmites, eles pagam, porque é um trâmite super burocrático para adotar criança. Quem sabe, sabe. Eu tenho na minha família tios que têm bebês adotados e não é assim, vai lá num dia e faz. Não, é um processo de anos. Eles já estão lá 2 anos com a bebê e continuam ainda com o processo. E isso tudo custa dinheiro? Tudo isso é pago? Então, não foi... Por exemplo, a minha priminha que decidiu, ela era um bebê, recém-nascido, saiu do hospital e foi direto para os braços dos meus tios. Não foi ela que escolheu, foi os meus tios que escolheram ela. E foi eles que decidiram ir preparar os trâmites e passar por todas as burocracias de governo, de lei e tal, e pagar por isso. Foi a mesma coisa que Deus fez. A gente não pediu para nascer de novo, a gente não pediu para ser salvo. A gente não pediu para entrar na família de Cristo, ao contrário, a gente queria distância. A gente não queria olhar para a cruz. Lembra que a gente falou semana passada? A gente queria continuar aqui, debaixo do nosso mundo, do pecado, nos nossos delitos e pecados, sem olhar para a cruz. Até que Deus decidiu: não, tu é minha filha, eu te quero e eu vou fazer todos os trâmites para isso. E eu vou pagar por isso. E quem pagou? Quem pagou? Quem realizou todos os trâmites? Cristo. Não foi ele que cumpriu a lei no nosso lugar? Não foi ele que foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz? Não foi ele que pagou com o sangue dele, a ponto do coração dele explodir de dor naquela cruz, porque ele recebeu toda a ira de Deus sobre ele, que era para cair sobre mim e sobre ti? Ele decidiu nos adotar para a família dele. Ele fez todos os trâmites através de Jesus Cristo, toda a vida dele de perfeição, e ele pagou com o sangue dele, e ele nos adotou, e ele ainda nos heredou. A mesma herança de Jesus ele dá pra gente. Ele nos adotou. Quer dizer, nós temos documento legal. O mesmo direito de filhos. Você sabe lá o que isso significa? Você estava no mundo, né, vivendo os seus delitos e pecados. A pessoa está vivendo uma vida de horrores, uma vida infernal, porque quem não nasceu de Deus está no inferno, está morto. Ela pode ter nome, renome, ela pode ter muito dinheiro ou ter muito status, ela pode ter muita notoriedade, mas
ela está morta espiritualmente. Então, quer dizer que se ela morrer fisicamente, ela vai experimentar a terceira morte, que é a morte eterna, que é o inferno. Então não adiantou nada ela ter todo o renome, ter todo o poder aquisitivo, ter toda a notoriedade, proeminências, né? Se ela não nasceu de Deus. Por isso que o Senhor Jesus foi categórico e disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você pode ser um mestre de renome. Olha o exemplo de Nicodemos. Veja o exemplo de Nicodemos. E assim vive uma pessoa que não nasceu de Deus. Ela é bastarda, ela não é filha. Ela não é filha de Deus. Ela pode até se autodenominar filha, mas não é, não nasceu de Deus. Ela não foi adotada por Deus. Ela não creu em Cristo na cruz, ela não creu no sacrifício de Cristo. Ela se apegou às suas obras, ou à sua caridade, à sua bondade. E elas até se ofendem, né? Se tu for falar que elas não são filhas. E assim, tanto pessoas fora do mundo evangélico, né? Católicos, muçulmanos, enfim. Se tu vai falar que elas não são filhas de Deus, que elas são criaturas, mas não são filhas de Deus, elas se ofendem. E pior ainda, se ofendem aqueles que estão dentro de igrejas supostamente evangélicas. Se tu for falar para elas, tu tem que avaliar o teu novo nascimento, porque eu acho que aí não tem não, porque o comportamento, a conduta, não tem frutos, não tem obras de uma pessoa. Né? Mas aí tu vai falar para ela, meu Deus do céu. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: não te admires de eu te dizer. Exatamente. E quando nós falamos dessa forma com você, a gente não está aqui apontando o dedo, a gente não sabe, a gente está aqui... A gente fala para todo mundo. A gente está aqui expondo o Evangelho. Todos os casos. Pregando a palavra de Deus. E quem não é filho sabe que não é. Pode dizer que é, mas não é e sabe que não é. Então, só que nós estamos dando esse exemplo, que a pessoa que não foi adotada, que não recebeu essa regeneração, que não foi convencida do seu pecado e vive no seu pecado e não foi regenerada pelo Senhor Jesus, então ela não é filha. Mas quando ela é regenerada, ela é justificada por Cristo, que morreu na cruz, então ela se tornou filha. E ela agora tem direito à herança, que é o reino de Deus. A nossa herança não é aqui. A nossa herança não é uma conta bancária muito boa. A nossa herança não é um carro super do ano. A nossa herança não é um renome. A nossa herança não é nesse mundo aqui. Nós não esperamos nenhuma herança nesse mundo aqui. A nossa herança é no reino de Deus. A nossa herança é quando a gente partir daqui. Jesus voltando, ou a gente morrer de alguma situação e a gente partindo para o reino de Deus, né? E às vezes eu até digo, olha, hoje seria um dia perfeito para morrer, porque a gente espera pela volta de Deus, a gente espera ansioso, a gente espera esse dia que vamos entrar no reino de Deus. Então a nossa herança não é essa. A nossa herança está garantida. Quando atingirmos esse dia, esse momento, esse dia pré-determinado que vamos nos encontrar com Cristo. E eu gosto quando a Aline fala, ela sempre fala, eu não quero estar no céu porque eu quero ir para o céu, porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu quero ir para o céu porque o meu Senhor Jesus está lá. O meu Cristo está no reino dos céus. Ele está lá, eu quero estar com Ele. Por isso que Paulo diz aí, que clama, Abba, Pai. Essa é a maior herança. Esse Abba, Pai aqui, ele tem um significado muito profundo. Isso aqui quer dizer um nome carinhoso, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Paizinho, Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor. Intimidade. É uma coisa eterna, assim, só entre pai e filho. É intimidade. Abba, Pai. Então você veja que nós que fomos comprados por sangue, que fomos regenerados, não fomos comprados por qualquer coisa, por ouro, por prata, por bajulação, por cargos políticos ou por proeminência, por títulos. Não, nós fomos comprados por sangue. Então aquele que alcança essa maturidade que Paulo está falando,
e ela só é alcançada por Cristo, pela palavra dele, né? E quando que eu alcanço essa maturidade? Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu me aprofundo na palavra de Deus, quando eu entendo essa morte na cruz do Calvário, penal, quando eu entendo esse sacrifício de Cristo. Então não vou ficar mais vivendo delimitado a homens, a leis de homens, a religiosidade. Eu não vou mais estar delimitado nessa vida, porque agora eu já alcancei, né, a minha maturidade, eu sou filho de Deus, eu me tornei filho adotado pelo próprio Deus. Eu fui justificado por Ele de toda a vida que eu vivi em pecados, em delitos e pecados, morto nesse mundo, morto, separado, porque essa morte era a separação de Deus. E agora, então, eu me tornei filho, e isso é muito emocionante, isso é muito profundo. Eu fico muito emocionado quando eu medito nisso, quando eu paro para pensar o que Ele fez comigo, o que Ele... Eu me lembro, Aline, eu fico lembrando aqui do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi até o pai e ele disse assim: olha, eu quero tudo que eu tenho direito. Dá a minha herança. Né? Olha só, ele pediu a herança dele. Queria mais que o pai morresse, que ele queria tomar posse da herança já. A herança ele só poderia tomar posse após a morte do pai, né? E alcançando uma idade de maior. Mas ele já queria herança, ele foi até o pai e exigiu aquela herança. Já que não morreu, me dá logo, né? Em outras palavras. E foi pelo mundo. E quantas coisas ele não viveu no mundo, né? Quantos pecados e quanta transgressão ele viveu. Mas você veja que quando o filho se arrepende, o filho volta arrependido, dizendo: pai, porque eu não sou digno nem de te chamar de pai, eu sou um desgraçado, olha, eu mereço ser tratado como um miserável, como menos do que um servo teu. Mas o pai, prontamente, o que o pai faz? O pai exigiu dele alguma coisa? O pai deu regras para ele? Não. Eu te avisei, né? O pai jogou na cara dele? Isso não. O pai, nós vemos a graça, né? Nós vemos o favor imerecido. Nós vemos a promessa, que Deus fez a Abraão, chamou Abraão de um povo pagão. Nós vemos aqui Zaqueu, que não merecia nada, que merecia morrer apedrejado, porque era ladrão. Nós vemos aqui aquela mulher que foi flagrada. Nós vemos aqui a graça de Deus. Nós vemos aqui esse favor de Deus. Eles não mereciam, eles mereciam morrer mesmo, né? Como tem gente que olha aí para um pecador nesse mundo e diz: ó, merece morrer esse desgraçado aí. Tem que morrer mesmo, né? Mas Deus teve misericórdia. E isso é para você que está vivendo dessa forma, você que diz: poxa, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu sou um pecador. E você se arrepende, porque essa palavra está se revelando a você. Porque Deus, ele deu o Filho dele por esses pecadores. Isso é a graça dele. E o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Ele me escolheu, sendo eu um miserável, um pecador, indigno, né? E ele me escolheu. E o que a gente pode fazer? Eu tenho que viver grato, tenho que viver a vida inteira e sonhando com esse dia que eu vou me encontrar com meu pai agora, porque ele me adotou e fez de mim o seu filho, né? E eu posso chamar ele de pai, eu posso dizer pai, eu posso chamar ele de meu pai, meu paizinho, porque ele fez de mim o filho dele. E assim, o que me preocupa muito, amor, e quem conhece sabe que eu sempre insisto muito em falar, porque o que a gente está falando aqui nesse estudo expositivo de Gálatas, que a salvação é unicamente pela fé em Cristo,
Deus, Cristo e o Espírito Santo é que fizeram, e o Espírito Santo continua fazendo essa obra de santificação, né? O que me preocupa que as pessoas não conseguem enxergar, essas que estão dentro de instituições e supostas igrejas evangélicas que pregam a salvação por obras. Gente, não é questão, presta atenção, não é questão de que, não, eu vou continuar aqui porque aqui eu conhecia Jesus, eu não sei o que, né? Mas elas dizem, aqui eu conheci Jesus, aqui tá funcionando pra mim, e eu não me importo conhecer muito, eu não me importo, eu não me importo, desde que eu esteja no céu, ainda que seja na lata do lixo do céu, pra mim já é o suficiente. Então eu vou continuar aqui, porque aqui eu vou olhar pra Jesus, né? As pessoas, elas são tão ensinadas a isso, que não pode olhar pra coisa errada, que ela tem que olhar só pra Jesus, que ela fala, não, eu vou ficar aqui porque aqui funcionou pra mim, foi aqui que eu ouvi a palavra pela primeira vez, então eu vou ficar aqui continuando agindo a minha fé, porque eu sou da fé, eu sou do altar, eu sou do sacrifício, eu gosto de ir no presídio, eu gosto de ir nos hospitais, eu gosto de fazer. O que essa pessoa não entendeu ainda, que não é questão de que se ela continuar ali, ela só não vai ter alguma bênção maior de Deus. Não sei se está dando para entender o que eu quero falar. Ela tem que entender que se ela continuar acreditando que ela precisa fazer alguma coisa para se salvar, ela está condenada já. E não vai ter chance. O arrebatamento vai acontecer e ela vai ficar para trás, ela vai morrer, ela vai pro inferno. Alguém me perguntou essa semana. Gente, é muito sério isso. Ou é Cristo ou é nada. Desculpa, amor. Alguém me perguntou o seguinte: por que o senhor tomou a decisão de sair, de abrir mão de uma instituição, de uma posição? E eu disse, eu fiz isso, não foi porque tivemos problemas pessoais com ninguém, a gente fez muitos amigos, né? E a gente tem muitos amigos. E muitas pessoas queridas até hoje. Só que eu, como um pastor, eu conhecendo a verdade, eu continuaria pregando uma mentira e dizendo o que não estava escrito, e só usando versículos bíblicos para convencer as pessoas, porque como pastor você facilmente convence uma pessoa e ela acredita em você e faz o que você manda, o que você fala. E foi isso que Deus me cobrou, e Deus veio me cobrando, e eu disse, eu não posso continuar, porque quantas pessoas vêm atrás de mim, quantas acreditam em mim, quantas pessoas estão vindo, e eu lembrei daquilo que Jesus disse, olha, muitos naquele dia vão me dizer, mas eu curei, eu libertei, eu fiz milagres, mas olha, quanta gente eu levei para a igreja, olha, quanta gente eu ajudei, e Jesus vai dizer, mas eu não vos conheço, fazedores de maldade. Ué, mas que maldade que eu fiz? Eu curei, eu libertei. A maldade que eu poderia ter feito é pregar a palavra de Deus de forma distorcida e trazer atrás de mim uma multidão de pessoas que acreditaram no que eu falei, no que eu preguei. Um outro evangelho, como Paulo falou, né? Ou porque eu adulterei a palavra de Deus. Eu preguei um outro evangelho e Paulo disse, se eu fizer isso, eu seja maldito. Se eu fizer isso, pregar um outro evangelho, um falso evangelho, que não seja a cruz de Cristo, então que eu seja maldito. E é o que nós repetimos agora. Se nós estamos aqui pregando um outro evangelho, que sejamos então malditos. Porque não seríamos loucos de continuar pregando um outro evangelho, tendo esse entendimento à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, porque tanto aqueles que pregam, que adulteram a palavra de Deus, que
que manipulam a palavra de Deus, porque isso é heresia, manipular a palavra de Deus. Tanto esses quanto aqueles que vêm atrás, acreditando nisso, também serão condenados ao inferno. Tanto os que pregam, né, como que ouvem, né? Isso, a mentira. E não vai ter desculpa diante de Deus. Eu sempre me lembro daquele filme, O Livro de Eli. Eu até falei já, acho que foi na primeira live, que eu até citei sobre isso, que o Livro de Eli, esse filme, está falando acerca da Bíblia, né? Que o personagem principal ele tem que levar o livro até um certo lugar. E então os bandidos estão atrás dele, né? Por causa do livro. E o livro é a Bíblia, o livro é a palavra de Deus. Ele então tem que proteger aquele livro com todas as forças. E o bandido ele diz para os seus capatazes, ele diz assim: olha, vocês têm que pegar esse livro, vocês vão ter que de alguma forma vocês vão ter que pegar esse livro. E um dos capatazes disse assim: Senhor, mas é só um livro. E ele disse: não, não é só um livro. Isso aqui é uma arma poderosa, que se você conseguir apontar essa arma para a cabeça deles e para o coração desesperado deles, você consegue controlar, manipular essa gente, você vai manipular elas. Então, é o que a religião faz, e a maioria das religiões, a maioria das igrejas, elas usam a Bíblia apontando para as obras, apontando para essas obras, para a lei, para... Uma obediência cega e burra, né? Uma obediência, porque eles santificam, né? A fé que eles inventaram, né? Eles santificam essa obediência, porque tu tem que obedecer, tu tem que agir tua fé, tudo muito espiritualizado, né? Eu nunca me esqueço, a gente sempre ouvia isso. Vocês têm que santificar as coisas, vocês têm que espiritualizar para o povo dar valor. Era o que vocês recebiam de orientação. O povo tem que olhar para as coisas de Deus com santidade, aquela idolatria, né? Então, tudo isso era ensinado. Por quê? Porque daí, dessa maneira, as pessoas são manipuladas. Então, elas vão fazer tudo o que vão mandar. A maioria das igrejas, das religiões, usam esse método, né? Desde antigamente, do clero, dos curas, desde antigamente, dos séculos anteriores. É usado esse método, e a gente vê as igrejas cheias porque as pessoas são interesseiras, elas estão ali desesperadas, porque é muito mais fácil ali você dizer assim: não, eu fiz por merecer, olha como eu fiz, olha só que resultado, né, que eu tive, quer merecimento. Porque eu fiz, olha, eu fiz isso de forma excelente, eu consegui isso, olha, eu tenho um segredo. Você vê que na internet se usa muito isso: eu tenho um segredo, eu tenho um método, eu fiz e aconteceu. Dentro, né, das conquistas, dos comércios e os coaches motivacionais, e dentro das igrejas não é diferente, porque existe isso, esses métodos, né? Olha, como alcançar o reino de Deus, como receber o Espírito Santo, segredo, como derrubar o gigante Golias com 5 pedradas. O que o líder tal fez para conquistar isso? E as pessoas estão atrás disso, elas estão desesperadas. Como eu disse, dentro desse rudimento do mundo, que sempre foi assim, sempre interesseiro, o mundo interesseiro. As pessoas não querem um Jesus salvador, elas querem um Jesus milagreiro. E se isso não acontecer, elas vão em outros lugares. O Jesus daqui não é tão forte, né? A oração aqui é fraca. Não, eu vou na outra que é mais forte. Aqui é um espírito morto. E elas vão pulando de lugar em lugar, e ali está arriscado cada um dizer assim: não, aqui é o certo. E vai no outro: não, aqui é o certo. Não, aqui é o mais certo. E sempre vai ser assim. E aqueles que não alcançaram essa maturidade espiritual por meio da palavra de Deus estão enganados, estão vivendo como crianças ainda, estão debaixo dessa lei, debaixo dessa maldição. E da maldade dos homens. Sim. Por quê? Porque ainda que tenha, e a gente sabe, e a gente fazia parte desse pequeno grupo de sinceramente enganados,
né? Nós fomos enganados e enganávamos achando que estávamos na verdade. Então existe um pequeno grupo, gente, um pequeno grupo de sinceramente enganados, e a gente ora todos os dias por vocês, amigos, né? Que na verdade eles não consideram mais a gente amigo, mas a gente ainda considera, né? Porque a gente ainda ora para que todos venham abrir os olhos como a gente também abriu pela graça de Deus, né? Mas então a pessoa, ela é escrava da religião, dos rudimentos do mundo, do pecado, do diabo e da maldade do homem. Ela é escrava. E aí aquilo que eu volto de novo, essa é a nossa preocupação, o nosso zelo e o nosso afã de todos os dias, ou melhor, toda semana tá aqui nesse ensinamento, no meu canal, 2, 3 vídeos por semana, falando a mesma coisa. Salvação é pela graça, é zero obras. Qualquer coisa que tu querer acrescentar, volto e repito, não é simplesmente que tu vai deixar de ter uma bençãozinha de Deus no céu. Não, tu não vai entrar lá. Tu não vai entrar lá. Jesus foi categórico quando ele disse para Nicodemos: você não vai nem ver e muito menos entrar. Exato. Se você não pode nem ver, meu amigo, então muito menos entrar no reino de Deus. Não tem essa de eu tenho obras, eu tenho renome, todo mundo me respeitava na terra. Olha, eu entrava em qualquer lugar, eu tinha acesso nos maiores palácios, eu tinha acesso à realeza, eu tinha acesso aos grandes dessa terra. Nessa terra você pode ter acesso à realeza, mas você nunca, em tempo algum, terá acesso ao reino de Deus se você não nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. E é assim que as pessoas, elas vivem nesse mundo, elas vivem se esforçando, tentando, se esforçando, e no final, se ela não nascer de Deus, ela vai falhar e ela vai tentar de novo. Então você tem que entender isso. Tu tava falando aí, eu me lembrei de um vídeo que eu tava gravando pro canal essa semana e que eu falava justamente sobre isso, que é uma competição injusta. A gente aqui no canal, né? Eu lá no canal, aqui no teu, com as lives, é uma competição injusta. Aparentemente, olhando, é uma competição injusta. A gente aqui, que não é ninguém, ninguém conhece a gente vem aqui e fala a verdade pra vocês de uma maneira nua e crua. Mas é a verdade que liberta, é a verdade verdadeira. Tu tá morto, tu tem que nascer de novo, e não é por obras, é pela fé no que Cristo fez. Em comparação, em contraste, que o falso evangelho oferece. Jesus te ama, tem grandes bênçãos para ti, se tu agir tua fé, se tu fizer isso, Deus vai te honrar, porque Deus honra, porque não sei o quê. Olha, cumpre isso, obedece isso, se você é dizimista, Deus vai te dar 10.000 vezes mais. Não é uma competição aparentemente injusta, né? O falso evangelho, com as suas igrejonas, catedrais. É porque, Aline, já que a gente entrou nesse assunto e está dentro aqui desse contexto, porque é a maturidade que nós temos que alcançar, né? Como eu falei, isso é para você pensar. Eu quero que você pense. Quando eu era criança, a minha mãe me incentivava a comer com a sobremesa. Tem o iogurte depois, hein? Tem o doce depois. Quando eu era criança, enquanto as pessoas são crianças, enquanto elas são levadas pelos movimentos, né, são iludidas, fascinadas, como Paulo fala também aqui em Gálatas, são fascinadas pelo falso evangelho, pelas propostas, né? Elas são crianças. Ela vai onde tem um caramelo, né, onde tem um movimento, onde tem uma alegoria. Ela vai ser arrastada por essas fantasias enquanto ela é criança, enquanto ela está nesses rudimentos aqui do universo, do mundo. O mundo é assim, o sistema do mundo é esse é o sistema do mundo, é o efeito de ação e reação, de dar para receber, de fazer por merecer. Esse é o sistema desse mundo. Então, quem é criança, eu estou falando espiritualmente, não é idade não, né? Tem gente que tem uma idade avançada, mas é criança espiritualmente falando, e outros que são até de menos idade, mas espiritualmente até já nasceram de Deus, né? Se tornaram filhos de Deus. Então,
enquanto ela permanece criança, ela vai permanecer delimitada, ela vai permanecer nesses rudimentos, ela vai permanecer nesses limites que o mundo determina sobre ela. É assim que ela vai viver. E o mundo é assim, o mundo vai aonde tem uma fascinação, o mundo quer isso. E por isso que eu sou feliz da vida. Eu levanto as minhas mãos e louvo a Deus por isso, porque nós somos a minoria. E o Senhor Jesus confirmou isso dizendo, ele afirmou isso dizendo que são poucos os que entrarão no reino de Deus. Quando eu penso nisso, né, que eu falo, meu Deus, parece que as pessoas que Paulo já tinha dito para Timóteo que no final dos tempos as pessoas não iam querer a verdade, elas iam se ajuntar onde tivesse os urubu lá, né, onde tivesse os falsos profetas que pregassem o que elas queriam ouvir. Então isso a gente já sabe. E a gente a gente sabe, na teoria, viver isso na prática, gente, é doído a gente viver na prática. Por isso que eu falei, até falava no vídeo, no contexto do vídeo eu falava, é uma desvantagem muito grande tu sentar aqui e pregar a verdade enquanto grandes catedrais, igrejas e templos e falsos profetas pregando um monte de proposta. Mas aí entra a promessa que Jesus falou lá na igreja de Filadélfia. Sei que eres pequeno e tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. E porque guardastes a minha palavra, eu vou te honrar. Eu vou fazer que aqueles que são da sinagoga de Satanás um dia reconheçam que tu é meu filho, que tu é de Deus. Então, isso a gente espera. A gente tem pouca força, sim, a gente não é conhecido, sim, mas humanamente falando, mas espiritualmente, nós é que temos a maior riqueza. E o detalhe é que a gente está oferecendo essa riqueza. Como a gente recebeu, a gente está dando. Nós estamos aqui expondo essa palavra, não impondo para ninguém, eu gosto de falar isso. Está impondo a palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus. É porque a gente sabe que é o único meio de salvação. E eu aconselho você a procurar isso na Bíblia e se aprofundar na palavra de Deus. E não ficar trocando de canal toda hora. Não, eu quero agora a oração do meio-dia. Não, eu quero agora a oração da meia-noite. Não, estou sabendo que vai ter uma oração meia-noite em cima do monte. E agora eu vou revolucionar. Porque você está procurando. Você está dentro você está delimitado pelo mundo. E se não houver em você esse entendimento despertado, então o que podemos fazer? Você estará condenado ao inferno imerecidamente, porque não creu no Evangelho. É duro falar isso, eu sei que é duro, eu sei que muitos não gostam disso, mas é a verdade, porque não creu, porque todos que vão para o inferno não foram porque pecaram, foram porque eram pecadores que não foram justificados por Cristo, porque não creram. Não quiseram aceitar o perdão, Não creram em Cristo, é isso, não creram. Porque pecador por pecador nós também somos, né? Então vê que não é o nosso pecado que nos condena. O que nos condena é não crer naquele que perdoa nossos pecados. Porque se não foi justificado, não foi. E está condenado. Ou foi justificado ou não foi justificado. Por exemplo, eu não fico aqui preocupado toda hora e eu tenho que respirar. Eu fico preocupado com isso? Eu estou respirando. Deus deu na minha natureza, ele embutiu isso. Eu respiro normalmente. Eu não fico preocupado por respirar. Se eu ficasse preocupado aqui, com certeza eu ia me engasgar, eu ia ficar passando mal. Porque eu não fico preocupado com a minha respiração. Eu tenho a minha respiração. Assim é todo aquele que recebeu a salvação e foi regenerado. Ele não está preocupado que amanhã ele possa perder isso, deixar de ser filho, né? Ele não está preocupado em perder essa adoção. Ele não está preocupado em perder a paternidade, porque ele é filho. Ele é filho e ele vive descansando, claro. Ele está vivendo debaixo agora, não da ira de Deus, mas de um pai zeloso que cuida, disciplinador, que né? Disciplina, que exorta, que orienta, mas não agora irado contra
aquela pessoa, mas agora como filho, né? Foi adotado. Então, porque agora ele me trata como filho, né? Ele não só me adotou, hoje eu gravei sobre isso. Ele não só me adotou e me deu a oportunidade de nascer de novo, me justificou. Ele me trata como justo, ele me trata como inocente agora. Por quê? Porque na cruz ele tratou Cristo como pecador. Na cruz ele tratou Cristo como nós deveríamos ser tratados. O pior, o maldito naquela cruz. Agora ele nos trata como Cristo é, inocente. Como Cristo é. Agora nós somos tratados como filhos, inocentes. Ai, a obra de Cristo é linda, gente. Vê que nos evangelhos ele nos chama, meu Deus. Pedro, né? Os apóstolos nos chamam de santos, de separados, de justos, e é até desconcertante, porque você é santo, é justo? Não, porque fomos justificados por ele, e somos vistos por Cristo, fomos adotados na cruz de Cristo, e fomos justificados e nos tornamos filhos. Então você veja só que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, gloriosa, né? É falar sobre essa adoção. E eu queria terminar essa live, com um texto aqui de Romanos capítulo 12, versículo, faltou o último versículo, a gente leu já. Não, terminou, né? Fala assim, de sorte que já... Então, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, né? Que nos dá direito de clamar a nossa maior herança, né? De sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Tudo isso a gente já falou. E nós vamos terminar então com esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele nós sofremos, Isso aqui é assunto para 3 vídeos, hein? Mas para você ver, né? Você veja que se nós somos filhos dele, o Espírito dele testifica com o nosso. Eu sei que eu sou filho dele. E aqueles que... É importante falar, já que tu leu, agora eu vou falar, porque eu não me aguento, vocês sabem, né? Olha só, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Vocês não lembram de nada, não, ouvindo isso aqui? Porque o que o falso evangelho ensina? Se tu não receber o Espírito Santo, tu vai pro inferno, hein? Se tu não receber o Espírito Santo, tu vai pro inferno. Aí a pessoa supostamente recebe o Espírito Santo, tadinha. Ela acha que recebeu, mas não, né? Porque ela não tem entendimento. Mas aí se supõe que ela fala, pastor, recebi o Espírito Santo, senti uma emoção lá na vigília. Eu orei a semana toda, jejuei 21 dias de jejum. Eu recebi, fiz um voto, recebi. Tadinha, ela acha. Aí depois... a atemorização é diferente. Se não tinha o Espírito Santo, ia pro inferno. Agora, o Espírito que supõe que ela recebeu, que é o Espírito de Deus, agora atemoriza ela. Se tu pecar, tu vai perder, hein? Se tu pecar, tu vai perder o Espírito Santo, tu vai pro inferno do mesmo jeito. Que paz tem um cristão desse? Se não tem o Espírito Santo, tá condenado ao inferno. Se recebe o Espírito Santo, qualquer coisinha que respirar fora do prato vai perder o Espírito Santo e vai pro inferno também? Eu lembro uma senhora que ela chegou na igreja e falou, pastor, me batiza aí porque eu menti.
olha, eu acho que vou para o inferno, porque eu cometi uma mentira. O outro disse que, olha, eu acho que eu vou para o inferno, pastor, porque eu fiquei irado. Eu acho que eu tenho que batizar de novo. O que o senhor acha? Olha só como as pessoas vivem atemorizadas. Ignorância, né? Na ignorância, porque como pode ela ter sido regenerada, justificada por Cristo, ter sido salva e viver atemorizada? É como nós falamos aqui, ela vai viver assim debaixo da disciplina de Deus. Ela vai ser disciplinada por Deus, mas jamais Deus vai dizer, olha, agora você deixou de ser filho, hein? Agora você vai para o inferno. Jamais, porque isso é um assunto muito profundo para a gente falar, né? Sobre essa filiação, sobre ser um filho de Deus, ser adotado por Ele, porque as pessoas que são verdadeiramente justificadas por Cristo, jamais elas vivem atemorizadas, jamais voltam a essa escravidão, né? Porque elas foram salvas pelo sacrifício do Senhor Jesus, foram justificadas na cruz de Cristo. Eu posso falar uma coisinha? Uhum. Eu vi um exemplo uma vez que, nossa, aquilo mexeu muito comigo, que falando disso, que era o seguinte, tinha um grupo de jovens da universidade e tinha um jovem que era um filho de Deus, era um cristão. Uhum. Aí aqueles outros jovens não eram jovens do mundo. Aí eles estavam combinando de ir numa festa, onde ia ter bebida, onde ia ter, enfim, ia ter tudo que não prestava, né? Aí convidaram esse jovem, que era cristão verdadeiro, para ir. Daí ele falou, não, eu não vou nesses lugares. Aí uma das moças, das jovens, perguntou assim, ué, tu não vai porque tu tem medo de ser ferido, castigado, né? Receber um castigo, ser ferido pelo teu pai? Aí ele falou assim, não, eu não vou porque eu tenho medo de ferir o meu pai. Olha só a diferença de um filho de Deus. Eu não sei se deu para entender. Eles perguntaram se ele tinha medo de ir na festa porque o pai dele podia castigar ele, ferir ele, né, de alguma maneira. E ele falou, não, eu não vou porque eu tenho medo de ferir o meu pai. Olha o amor, olha a gratidão de um filho de Deus. Por que a gente não peca? Por que a gente não vive no pecado? Por que a gente faz boas obras depois que a gente nasce de novo? Porque a gente não quer ferir o nosso pai. A gente quer ser obediente a ele por amor e gratidão. Não porque ele vai nos castigar ou nos fazer perder a salvação. Jamais. Porque o pecado é contra Deus, né? Exato. Aquele pecado é contra Deus. E por isso que um filho de Deus jamais vai viver debaixo desse pecado. Ele pode cometer erros, pode cometer falhas, mas ele não vive mais escravo do pecado. Ele não vive mais debaixo do pecado que é contra Deus. Então, isso é regeneração. Isso é um filho de Deus. Olha só a importância, né? Olha a importância. Olha a necessidade, porque é uma questão de vida ou de morte. Se não nascer de Deus, vai continuar vivendo, pode cumprir regras, pode cumprir normas, pode cumprir leis, pode fazer de tudo, mas vai continuar vivendo debaixo da maldição, do pecado, da lei, vai continuar vivendo dentro desses limites do mundo. E com certeza, se não nascer de Deus, vai então para o inferno, vai ser condenado porque não creu, né? Então, olhe para dentro de você, veja, pense, diante de tudo aquilo que você ouviu aqui nessa live, através dessa gravação ou dessa live, tudo isso que você ouviu, que você acompanhou na Bíblia, será que isso não mexe, não desperta você? Se não desperta, é preocupante, né? Agora, se está despertando, se está revelando a sua condição, a sua real condição, então é porque a palavra de Deus está surtindo efeito na sua vida. Inclusive, se está dando raiva, né? Inclusive, se estiver louco de raiva da gente, que bom, a gente fez o nosso trabalho bem feito. Porque a pregação do Evangelho sempre vai causar duas coisas.
ou vai causar arrependimento, ou vai causar uma raiva, ou então vai provocar raiva, né, daqueles que não querem ouvir. A princípio, de repente, você se sinta até com raiva, mas pense nisso. Você tem a Bíblia. A Bíblia hoje não está mais somente ao alcance dos cleros, dos sacerdotes. Hoje a Bíblia está ao alcance de todos. Todos têm acesso à Bíblia. Todos podem ler a Bíblia, podem conhecer a palavra de Deus, né? E não é falta de tempo, não, é falta de interesse, né? As pessoas elas têm a Bíblia, elas podem, poxa, a palavra de Deus é o meu pão, é o pão nosso de cada dia. Todos os dias eu tenho o prazer de meditar na palavra de Deus. Nós temos que ter o prazer de nos deleitar na palavra de Deus. Temos que ter o prazer de parar e nos aprofundar na palavra de Deus, para que conheçamos mais desse Deus poderoso, do Senhor Jesus que deu a vida na cruz. A cruz é o centro, o Senhor Jesus é o personagem principal. Toda a Bíblia, né, é cristocêntrica, porque toda a Bíblia fala do Senhor Jesus. Toda a palavra de Deus. E é isso que você tem que atentar, que eu oro para que você consiga ver o Senhor Jesus em todas as páginas da Bíblia, em toda a palavra de Deus, em todos os livros da Bíblia, tá certo? E nós queremos findar essa live com uma oração. Nós queremos orar por você e também pedir a você que você compartilhe esse vídeo. Você pode copiar aí o link na descrição ou aí embaixo do vídeo. Você pode copiar, você pode enviar para a sua lista de transmissão, para o seu WhatsApp, para os seus contatos do WhatsApp e também para os seus amigos do Facebook, do Instagram, para que o vídeo, para que esse conteúdo tenha mais alcance e para que mais pessoas sejam beneficiadas, certo? Bom, nós vamos fazer aqui uma oração e se você puder já dar um like aí no vídeo para que a ferramenta possa nos ajudar a compartilhar a pregação do Evangelho, tá certo? Nós contamos com você. Nós vamos orar por todos vocês agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa agora operar o milagre do novo nascimento. Nessa pessoa, meu Deus, que está conosco desde o princípio desse vídeo, ou então ela entrou na metade, no final, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dela. Nós não conhecemos essa pessoa, nós não sabemos o que ela está vivendo, meu Pai, vivenciando. Mas o Senhor conhece, meu Deus, o mais íntimo dessa pessoa, meu Pai. O Senhor conhece a sua necessidade, os seus problemas, os seus conflitos, os seus dilemas, meu Pai. E eu te peço por cada uma delas agora, meu Deus. Aquelas que ainda não tiveram seu entendimento despertado, aquelas que ainda não te conhecem, meu Pai. Nós te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão agora, meu Deus, pensando em tirar a própria vida por conta de problemas, meu Pai, familiares, problemas de saúde, problemas financeiros. Eu te peço, meu Deus, por todos que nos acompanham, por aqueles que estarão em algum momento participando dessa gravação, dessa oração. Meu Deus, que o Senhor se revele a eles, que a tua mão poderosa seja estendida sobre todos agora, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e crendo no teu poder, eu te peço também pela cura desse doente no hospital. Eu te peço por esse que está caído, prostrado, meu Deus. Ó, meu Pai, tenha misericórdia e que ela passe, meu Deus, a ter o desejo de te conhecer por meio da tua palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Considerações finais, amigo? Já falamos demais, né? É isso aí, gente. A cruz de Cristo é linda. E somente olhar para ela. Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem se levante e todo aquele que olhar para ele será salvo.
É isso aí. Bom, foi então um prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa live mais do que especial, né? E estaremos na semana que vem novamente publicando aqui um vídeo sobre Gálatas. Vamos dar a continuidade sobre esse ensinamento de Paulo e essa discussão, né? Porque essa carta Gálatas é uma carta muito intensa e fervorosa, porque Paulo aqui está demonstrando o seu amor, né, aos Gálatas e ao mesmo tempo ele está aqui com toda a ira contra o falso evangelho, contra todas aquelas imposições dos judaizantes, né, para que você entenda qual é o contexto dessas cartas de Gálatas. Mas vamos dar continuidade então na semana que vem. Um forte abraço, uma excelente noite a todos e até o nosso próximo encontro.